Na verdade, nós temos que ter muita cautela nisso, ao mesmo tempo, ousadia. Nós precisamos fazer uma regulação. O que não é possível, é isso que o presidente Lula sempre se manifestou, é que um trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia para poder levar o leite para casa, o arroz, o feijão. Uma jornada de 16 horas, ele pode ser considerado um trabalho semi-escravo. Portanto, é preciso olhar do ponto de vista da valorização do trabalho, criar condições desse trabalho ser valorizado, de uma remuneração decente, cobertura social. Não é possível um trabalhador, e no caso, estamos falando de aplicativo, portanto, está em vários segmentos da economia. Não é somente os motoboys na entrega, mas se pegar o caso dos motoboys, ele vive na rua para lá e para cá, uma maluquice total, uma loucura, correndo risco de vida. Ele cai, se acidenta, que uma fratura, coisa parecida. Quem garante o sustento da família durante esse período que ele está se recuperando? Então, é preciso aqui criar uma proteção social, é preciso criar condições de ele ter a cobertura previdenciária. E nós não estamos falando de ser a regra rígida do CLT, porque até os trabalhadores, muitas vezes, do aplicativo, não desejam esse caminho da legislação tradicional trabalhista. Aqui nós haveremos de encontrar no diálogo, inclusive as empresas de aplicativos se manifestou que deseja ser ouvida, topa dialogar, e é isso mesmo, nós vamos chamar todos para dialogar numa mesa para juntos construirmos uma cesta de possibilidade, que o trabalhador, que o empregador pode acessar aquela cesta para ter lá qual é o formato do seu contrato, com duas condições importantes. É preciso ter cobertura social e previdenciária, é preciso ter uma remuneração decente. Essa é a preocupação. É difícil? Com certeza. É complexo? Com certeza. Mas se as partes sentarem, tiver disposição de construir, com certeza nós vamos construir. A Espanha me parece que deu passo nesse sentido. Parece que já é uma referência na comunidade europeia. Vamos observar a experiência da Espanha, vamos estudar os projetos que estão tramitando na Câmara. Hoje um deputado me falava, tem um projeto lá, você devia conhecer, muito interessante. Vamos conhecer todas as experiências. Se tiver alguém que, conheci lá na Malásia uma experiência, ou lá enfim, vamos juntar tudo isso para construir a melhor saída, e especialmente de proteção a esses trabalhadores. É importante a gente conceituar o papel do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia foi criado em 1967, em substituição à estabilidade do emprego. Quem estava no emprego há 9 anos e meio passava a ter estabilidade no emprego e, em caso de demissão, a indenização seria em dobro. Criou-se o Fundo de Garantia por opção, em tese por opção, mas na verdade todos foram obrigados a cumprir o regime do Fundo de Garantia, que trouxe duas questões. Primeiro, o conceito da conceito da poupança para o trabalhador, conta individualizada, para quando eventualmente uma demissão ele poder ter uma segurança, já que não tinha indenização em dobro, você tem uma poupança que era constituída no tempo para que ele pudesse se proteger no período de demissão. E indenização de uma multa de 40% do valor do fundo que estava acumulado em sua conta, pago pelo empregador, para protegê-lo nesse período de desemprego. E a segunda tarefa do fundo é financiamento da casa própria, da habitação para esse trabalhador. Ou seja, e construção de habitação gera emprego. Então ele tem a tripla função o fundo de garantia. Quando eu fui ministro do Trabalho, durante o governo Lula de 2005 a 2007, eu construí o FI-FGTS, ou seja, o Fundo de Investimento do FGTS, para crescer ainda mais, potencializar ainda mais o fundo, para poder financiar investimento, em especial na melhoria das condições de trabalho, nas condições de vida da população nas comunidades, projeto de saneamento, por exemplo, além, por exemplo, da habitação, passaria também a possibilidade de investimento em saneamento. Tudo isso para melhorar o rendimento também da conta do Fundo de Garantia para esse trabalhador. Quando tinha uma possibilidade
em caso de emergência, em caso de uma situação agravada, por exemplo, trabalhadores em estado terminal, com doenças muito gravíssimas. Então, tinha essa exceção da possibilidade do saque fundo de garantia. O governo anterior vem e cria para colocar dinheiro na praça, já que não gera emprego, não gera oportunidade, botar no desespero, criou a possibilidade do saque aniversário. E o saque aniversário, ao mesmo tempo, seria a caução, vamos dizer assim, para o empréstimo consignado, criando um agravamento. O empréstimo consignado, inclusive, de forma elevada, um negócio absurdo que está acontecendo no mercado, uma distorção total do papel do fundo, portanto, é preciso recolocar nos trilhos. Evidente, como eu disse também, esse governo não é o governo da canetada, da canelada, é o governo do diálogo, da composição. Isso será submetido, evidentemente, ao Conselho Curador do Fundo de Garantia, para, a partir daí, oferecer ao presidente Lula essa possibilidade. Mas eu estou convencido que esse é o caminho certo. Olha, não há revanchismo, isso não existe. Nós precisamos olhar para o Brasil, para o povo brasileiro, no processo, o Lula disse, unidade, unir o país, ou seja, nós precisamos dar mensagem de esperança, de oportunidade, de crescimento, enfim, é por aí, é a reconstrução para dar oportunidade na educação, na cultura, no esporte, no lazer, na geração de empregos em especial. No campo do trabalho, assim, a ideia é você fortalecer, valorizar o processo de entendimento, de negociação coletiva. O contrato coletivo tem que ser a lógica a ser perseguida. Aquela coisa da individualidade, da relação do indivíduo com uma empresa poderosa, ela não existe, ela se coloca em uma situação muito fragilizada. Então, a negociação coletiva será valorizada. Não haverá revogaço, canetaço. Isso aqui será construído também no entendimento, dialogando com o segmento empresarial, com o segmento de trabalhadores, com as centrais, em um processo de... O que tem entendimento vai sendo encaminhado. Não precisamos pegar um pacotaço para encaminhar para o Congresso Nacional. Um diálogo amplo com o Congresso Nacional, com todo o segmento do Parlamento, um diálogo com o Judiciário, com o Ministério Público do Trabalho. Vamos ter uma agenda intensa de muita conversa, de muito cafezinho para poder construir entendimento. Eu acredito, sinceramente, fiz um encontro com as centrais, muito rápidas, mas foi muito positivo essa possibilidade. Vou ter que fazer uma agenda pesada também para ouvir os empresários no processo de construção desse entendimento. Até por essa razão não dá para falar, muita gente fala, em 100 dias. Eu falei, pessoal, eu fui prefeito 8 anos, já fui ministro, eu não sou fã dessa lógica de os primeiros 100 dias, nós precisamos fazer todos os dias. Se todos os dias puder ir construindo, botando mais um tijolinho, vamos botando para lá na frente entregar a casa inteira. É assim que a gente trabalha. Então, essa é uma meta a ser perseguida para o primeiro semestre. Não adianta a gente falar que vai fazer em 90 dias ou 120, por que 100? Se for 90 não está bom? Se for 150 não está bom? Então vamos com calma, com cautela, com tranquilidade. Agora, o imposto de cal não tem retorno. Isso está descartado solenemente pelo presidente Lula, pelo entendimento que nós construímos ao longo do tempo. Aliás, era para ter acabado lá durante o governo Lula. As centrais é que vacilaram no entendimento de um processo de valorização da negociação coletiva, da representatividade. Os sindicatos têm que ser fortalecidos, não dá para ficar carregando aqueles sindicatos que não representam absolutamente ninguém. Portanto, há aqui um processo grande de modernização que haverá que passar. E quando se fala de sindicatos, não estamos falando de sindicatos só de trabalhadores, estamos falando de sindicatos de empregadores também, que muitas vezes a gente esquece que o lado empresarial também tem a sua organização sindical, também tem que ser fortalecida. Esses interlocutores têm que ter credibilidade para construir. E nós vamos buscar construir, e o governo, na verdade, ele vai atuar mais como um árbitro em relação das relações entre capital e trabalho para a construção do entendimento. Tem o entendimento, caminha para o parlamento. Não tem entendimento, continua conversando.